Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma transmissão aqui do canal Projeto Ezequiel 33, canal esse que mesmo com poucas pessoas tem incomodado a muita gente. Inclusive, vou revelar aqui algumas coisas, porque infelizmente tem um pessoal aí e eu quero expô-los para que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo e tomem cuidado, tá bom? Bom, esse Hangout está sendo transmitido pelo canal Projeto Ezequiel 33, pelos canais alternativos A Verdade é Verdade, Brasil 360, também pelo Twitch, também está sendo transmitido pelo Periscope, e eu vou começar aqui agora pelo Instagram. 3, 2, 1. Muito boa noite, feliz Dia dos Pais, é um prazer estar aqui com todos vocês, eu sou o Gustavo, em mais uma transmissão aqui ao vivo e a cores pelo canal Projeto Ezequiel 33, nesse fim de noite, domingo, perturbando a sua paz. Bom dia, ou melhor, boa noite, um feliz Dia dos Pais aí, o Mirosló, o Alex Caleidoscópio. Deixa eu ver se eu vejo mais algum pai por aqui. Vamos lá. Opa! Darth Vader, não sei se é pai, mas muito boa noite e uma feliz noite, um feliz dia para todos os pais. Hoje também é dia da família, não somente dia dos pais, mas o dia da família. Meus amigos, hoje eu estou com um espírito e vontade de chutar o pau da barraca. Por isso eu coloquei aí o título dessa live, A Elite, Transhumanismo, Pedofilia e Vacinas. Serão os 3 temas que serão tocados aqui nessa live. Muito boa noite, Naninha Bombom, PHZ1508, pessoal que está chegando aqui pelo Instagram. Opa, deixa eu baixar isso aqui. E aqui estou acompanhando aqui no telefone, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Renato Tavares, Alano Praça, Hélio Santos, o homem da voz bonita, 007 na verdade, Maria Amélia, Lucilara, Adriano Ramos, Ricardo 46 Melo,
Branca Barreto, Simplesmente Isa, Wagner Faria, Cláudio Rodrigues 01, Railson Barbosa. É pai? Feliz dia, tá bom, Railson? Vânio Sarrei no plano. Sheila, homem da Jequiti, é o da Jequiti. Helena, tudo bom? Muito boa noite. Aí já é bom dia na Europa, né? Pedro Pereira, bom dia, boa noite para você também, Pedro Pereira. Feliz Dia dos Pais. Ainda estou aqui. Elismara Alves, Ministério do Novo Testamento. Ayrton Rosa, Roberto Silveira Carvalho, Railson Barbosa. Feliz Dia dos Pais, já falei contigo, Railson. Lucilara, Marilene Camargo, Paulo Zomer, Júlio César Florentino, um montão de gente chegando, já temos 222 pessoas. Vejam bem, pessoal, um esclarecimento e também uma prestação de contas para o pessoal que está nos grupos da família 5%. Alguns estiveram preocupados, até decidiram sair dos grupos, porque foi espalhado um boato, uma mentira, de que todos os telefones estavam sendo hackeados, aproveitando essa onda de hackeamento aí no Brasil. Veja bem, tudo isso não passou de um boato, de uma mentira, porque as pessoas pensam que hackear é como abrir uma porta, é como comer uma fruta, como fazer algo comum e corrente. Não é assim. Vocês acham realmente que a CIA, o FBI, iria estar preocupado com um canal com 54 mil inscritos, outro com 8 mil inscritos, que é esse, um grupo com não chega a 256 pessoas cada um? Vocês acham realmente que eles iriam estar preocupados com isso? Outra coisa, pessoal que andou dizendo aí que é de comandos especiais, tropas especiais, os militares de tropas especiais aqui nos Estados Unidos, não lhes é concedido a permissão de terem uma mídia social. Por quê? Justamente porque a identidade de cada um deles tem que ser preservada, tem que ser mantida. Então, você, de repente, recebeu um comunicado no seu privado de alguém falando que é do FBI, da CIA, que me conhece, etc. e tal. Olha, eu vou expor aqui para vocês, quem é esse pessoal, tá bom? Vou mostrar a foto de um deles. Cadê? É para cá, para baixo. Vou mostrar a foto de um deles. Tá aqui. É esse boneco aqui. Olha bem a cara do indivíduo e me diz se isso daqui é agente da CIA, FBI. Olha bem a cara do indivíduo. Tá vendo aqui? Esse daqui é um deles. Brasileiro, fala muito mal português, escreve pior ainda. O inglês, então, é horrível. Morador da cidade de Brighton, Massachusetts. Esse aqui. E tem um outro que mora em Cambridge. Todos eles são de Massachusetts, ou a maioria. Mora em Cambridge. E se fizeram passar por forças especiais. Inclusive, eu esqueci de pedir a minha esposa, porque eu ia ler para eles e para todos que estão aqui o que diz a lei americana quando alguém se faz passar por algo que não é. Por exemplo, se eu me faço passar por um militar das Forças Armadas Americanas e na realidade não sou, isso é crime. Isso é crime. E eles ameaçaram senhoras nos grupos que iam hackear o telefone, ia fazer isso e aquilo, se fizeram passar por agentes federais. Eles não são brasileiros, não sei se são legais no país, mas que eles me tenham como amigo, me queiram como amigo e não como inimigo, porque senão eu vou falar com o meu amigo 735. Sabe quem é o amigo 735? Depois eu revelo quem é o amigo 735 para vocês. E aí a coisa vai ficar feia, tá bom? Então, melhor me tenham como amigo do que como inimigo. E tem um boneco, falando assim, porque eu não tenho medo desse pessoal, tem um boneco que mandou isso daqui, olha. Hoje é que dia? Foi hoje, dia 11.
Já de madrugada, meia-noite e 53. Bom dia. Aí mandou para a pessoa. O Gustavo acha que removendo o meu pessoal dos grupos, ele vai resolver a raiva que ele tem em mim? Olha, que ele tem em mim. Vai vendo o nível. Por ele não ser homem de ter me ligado e não ter me mandado aquela mensagem afirmado que está cantando uma seguidora dele. E outra, não é só meu pessoal que está nos grupos dele, já tem sionistas americanos de olho nele, só que agora ele vai caminhar sozinho, porque eu deixei de me envolver com ele depois da palhaçada que ele me fez. Ele não foi homem no que ele me fez. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada. Então vocês vão vendo o nível, eu estou lendo conforme o boneco escreveu. E por favor, pode mandar isto para ele. O Gustavo perdeu a humildade, ele está se achando como o rei do Brasil porque ele tem seguidores, mas só que ele é um rei que abandonou o seu país. Quer dizer, eu sou um rei que abandonou o meu país. É inocente, não sabe nada, né? E agora quer reinar o Brasil daqui dos Estados Unidos. Vai vendo o nível desse pessoal. Mas uma hora ele cai deste reinando, por ele se tornou um homem soberbo. Por ele ter muitos seguidores, ele está se achando o dono da verdade de tudo mais, porque ele não volta para o país dele passar o sofrimento que os discípulos dele estão passando, o que está por vir em 2020. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem início de frase com letra maiúscula, não tem nada. Por aí vocês veem um nível, analfabetismo funcional. Agora que eu estamando isto para ele, e o próprio Lima Roncoski, não e os meus comandandos. Tá bom. Olha. Ele que para de falar mal do Trump, que não se esqueça que Trump é presidente dos Estados Unidos. Então, ele que se esperar o que ele anda falando de Trump, ok? Vocês entenderam alguma coisa? Nem eu. Ele se esqueceu que ele não é americano legítimo. Ele fugiu dos problemas do país dele e agora fica em redes sociais dando um de salvador do Brasil e todo o povo cristão que foi iludido por pessoa do YouTube a votar neste presidente brasileiro. Se ele é bom tanto que ele fala, por que ele não está carregando junto com os seus discípulos a dor que eles estão passando? Mas ele aí no país dele, porque aqui no meu país ele negou a sua nacionalidade. Aqui no meu país, daqui, olha, é analfabeto. Por isso que eu vou acionar o meu amigo 735. Vocês querem saber o que é o 735? Troca os números por letras, aí vocês vão chegar a uma siglazinha que o pessoal aqui tem um medo tremendo. Então, vamos lá. Se ele é bom tanto que ele fala, porque ele não está carregando junto com os seus discípulos a dor que eles estão passando, mas ele aí no país dele, porque aqui no meu país, ele negou a sua nacionalidade para ter proteção, para não ser deportado, porque ele jamais quer viver em um país pobre e miserável. Aqui ele tem trabalho, carro bom e tem todo o conforto. E os seus discípulos dele na miséria e na dor sem saber do dia de amanhã. Se o Gustavo quer guerra comigo, ele já consegue. Fala para que ele, se falar uma vírgula no YouTube ou qualquer rede social, eu processo ele. Processa! Vai em frente. Processa. E aí, basta só um telefonemazinho para o 735. E aí vamos ver quem é que é americano e quem não é. Processa. Vamos lá. Te desafio a me processar, cara pálida. E aí mandou esse recado, tá bom? Vocês viram, eu li conforme está escrito. Sem pontuação, sem vírgula, sem nada. Então, pessoal, veja bem. Os militares de tropa de elite, de comandos especiais aqui, eles não têm rede social. Facebook, Instagram, nada. A identidade tem que ser mantida, preservada a todo e qualquer custo. Então, de repente, apareceu esse pessoal aí, falando que é isso, que é aquilo, outro, em Instagram, em WhatsApp, em Telegram, tudo mentira. São brasileiros
Não sei se estão legais ou ilegais, já estou averiguando isso. Esse que mandou, que eu li todos esses textos aqui, ele mora em Cambridge, Massachusetts, e já estou para pegar o endereço dele, e aquele que eu mostrei a foto mora em Brighton, também, Massachusetts. Então, são brasileiros, e é melhor eles me terem como amigo do que como inimigo, porque, caso contrário, o governador Valadares vai receber pelo menos mais 2 que saíram de lá e estão vivendo aqui, só a imigração sabe como, né? Então, cuidado, eu tenho conhecimento com um órgão chamado 735, troquem 735 pelas letras correspondentes no alfabeto e vocês vão saber a quem eu me refiro. Muito bem, colocando uma pedra no assunto, vamos agora ao que interessa. Já temos aqui 354 pessoas. O Thiago Henrique, cara, esse homem na foto é um brother, mas ele mora em São Paulo. Então ainda pegou uma foto. Deixa eu mostrar aqui novamente. Vou mostrar aqui novamente a foto do boneco. Só um momentinho. Vou mostrar, não, tá aqui, ó. Essa foto aqui. Mora em São Paulo? Mas esse número aqui, ó, o número do boneco que eu vou dar, 617-746-2767, é de lá de Massachusetts. Esse daqui mora em Brighton, em Massachusetts. Esse boneco aqui, ó, que está me ameaçando. Então, tudo que eu tenho aqui, se eu reportar, já dá um problema sério para ele. Se ele não tiver com os documentos em dia, vai ter outro problema sério. E o fato deles terem mentido, se fazendo passar por algo que eles não são, aí é outro problema seríssimo. Então, é melhor me ter como amigo, me deixa sossegado no meu canto, do que me ter como inimigo. Porque aqui, ó, olha a camisinha aqui, ó. End of story. Tá bom? End of story. Vamos colocar uma pedra sobre isso, escreve na areia do mar e deixa a onda levar, porque se for para o pau, se for para a briga, vai ficar feio para vocês, tá bom? E eu já estou fazendo levantamento onde cada um de vocês mora, para a minha própria segurança. Bom, colocando uma pedra sobre isso, vamos então aos temas de hoje, pessoal, porque são temas importantíssimos e há novidades a serem comentadas aqui. Fabiana Guzmão, muito boa noite. Lilian Carniello, ZVS Trindade, Danilo FV, Gisele de Oliveira, Carla Matos, Adriano Porto Santana, Joia 13 Rara, Kevin S. Valentim, Antônio Júnior 60, PHZ 1508, muito boa noite a todos vocês e também a todos aqueles que estão aqui no chat. Um beijão para as mães, para as avós e um abraço forte para todos os pais, tá bom? Feliz Dia dos Pais. Muito bem, deixa eu fazer aqui uma transição. Eu quero mostrar aqui, só um momentinho. Ok. Aqui está o blog em inglês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Nessa daqui. Não tinha que ser essa. Só um momentinho, meus queridos. Vou ter que criar uma outra transição aqui para poder entrar nessa. Tá aqui. Só um momentinho. Vocês estão sem imagens, mas já vai entrar, tá bom? Aí está. Muito bem. Esse é o blog em inglês, que já há algum tempo que eu venho trabalhando nesse blog, e foi criado com o propósito de evangelizar
o pessoal daqui dos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver aí, eu vou apresentar alguns temas que eu separei e postei aqui no blog, temas importantes, e que vem coadunar com tudo que tem sido transmitido aqui nesse canal. Como, por exemplo, o tema aí diz Immortality only 20 years away, ou seja, a imortalidade está somente 20 anos de distância. Aí aqui diz o seguinte, deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho a letra. Sim, dá. Aqui diz, o Dr. David Wood exclusivamente disse ao Daily Star Online, que é um jornal, se não me engano, acho que do Reino Unido, que ele crê que nós poderemos permanecer jovens indefinidamente, mas com a opção de recusar de acordo com a religião. O esperto em tecnologia e cofundador do Partido Transhumanista do Reino Unido, ou seja, já existe um partido transhumanista na Inglaterra. Informação essa que eu não sabia. Então, o esperto conhecedor de tecnologia e cofundador do Partido Transhumanista do Reino Unido disse que ele não acredita em Deus e que a evolução é um trabalho misturado. Então, veja bem, não é uma pessoa, digamos, qualquer, uma pessoa que tem um certo conhecimento, uma pessoa que estudou e já foi logo afirmando que não acredita em Deus e que a evolução, que é uma grande mentira, que tem tudo a ver com a Terra plana, porque se não houve um Big Bang, ou seja, aquela explosão, não há Terra redonda. Se não houve evolução, tampouco Terra redonda. Então, isso tem tudo a ver com as mentiras que esse pessoal vem empurrando goela abaixo de todos nós durante anos e anos. Então, ele disse que não crê em Deus e também que a evolução foi um trabalho misturado. Explicando seu ponto de vista, o Dr. Wood disse que os transhumanistas pensam que a humanidade não está no fim da evolução, mas nós dizemos atualmente que nós, humanos, poderemos tomar o controle da evolução e isso acontecerá muito em breve. Em algumas décadas, e as coisas criadas, as quais são grátis de qualquer limitação das tradições humanas. Nós temos limitações como doenças, envelhecimento, a evolução fez um trabalho misturado. Cristãos creem que quando eles morrem, a alma deles vai para o paraíso. E a maioria são contra a ideia de uma mistura com a criação. Então, eu achei isso daqui interessantíssimo, principalmente pelo fato da existência de um partido transhumanista, um partido político transhumanista na Inglaterra. Passando para a próxima postagem, nós temos aqui o híbrido de rato e humanos planejado por cientistas no Japão. O Japão que, através de um cientista espanhol, eles chegaram à criação de um híbrido, mas a gravidez foi interrompida e agora eles estão planejando criar um híbrido entre ratos e humanos, a mistura de genes, de genomas de seres humanos com animais. Então, diz aqui, o grupo de pesquisa japonês recebeu aprovação do governo para inserir células humanas nos embriões de animais. É o homem brincando de ser o criador. É o homem querendo tomar o lugar do criador. É como está escrito na profecia de Daniel, a explosão do saber, sendo que existe o saber para o bem, como também há o saber para o mal. E isso daí é tremendamente maligno, pessoal.
misturar células humanas com embriões de ratos, isso daí é horrível. Aí depois diz assim, e após serem inseridos nos animais, as células podem crescer e transformar-se em órgãos. Ou seja, a intenção é a seguinte, a pessoa nasceu sem orelha, então cresce uma orelha num rato, com células humanas dentro de um animal, e depois sacrifica-se aquele animal e implanta-se a orelha crescida. Isso aqui é tremendamente diabólico. Tremendamente diabólico. Nós estamos chegando ao fim de todas as coisas. Eu estou seguro cada dia, mais e mais, que somos a última geração. Mais uma reportagem aqui de transhumanismo diz assim: You shall be as God. Scientists create human monkey hybrid in China. Ou seja, vocês serão como deuses. Cientistas criam o macaco humano híbrido na China. Então, logicamente que não foi esse aqui, apenas uma foto para ilustrar o texto, e diz o seguinte: cientistas conseguiram com sucesso formar um ser híbrido, um ser híbrido de humano com o embrião do macaco, com experiências que tiveram lugar na China, para impedir ou não ser passível de ações legais. Pesquisadores liderados pelo cientista Juan Carlos Espissua dividiram juntos os genes para crescer um macaco com células humanas. Isso é um culto. Isso aqui, pessoal, como a própria palavra diz, não há nada novo debaixo do sol, debaixo do céu. Isso aqui já era feito no passado, sendo que não através de laboratórios, até porque não havia, mas foi exatamente esse o plano realizado pelos sentinelas quando eles copularam com as mulheres. Agora, se tomamos, por exemplo, as explicações e os hangouts que o Magneticamente, e eu tive o prazer de recebê-los aqui no canal e sempre terei o prazer de recebê-los quando eles quiserem vir, eles têm o meu número, basta entrar em contato e faremos outros hangouts. E, inclusive, também está explicado no livro de Targum, o Targum de Jerusalém, o qual já foi lido aqui para vocês, que realmente, aquele anjo caído, que inclusive aparece o nome dele no livro de Enoque, Gadriel, seduziu a Eva. E Eva, segundo está escrito no Targum de Jerusalém, veio a dar à luz a um filho, que não foi de Adão. Depois, ela concebeu novamente e teve um filho de Adão. Então, Caim e Abel, perdão, eram gêmeos, mas Caim era a semente da serpente. Eu sei que para algumas pessoas isso é difícil, é uma loucura de se crer, de se acreditar, é algo que não passa na garganta, tem pessoas que torcem o nariz, inclusive até teve gente que se levantou contra o Magneticamente e criou um montão de confusão por aí, falaram que eles estavam cobrando para fazer hangouts, eles não me cobraram um centavo. Agora, nós temos que reter aquilo que é bom, conforme diz a palavra. No livro do Targum, já mostrei para vocês aqui, está escrito realmente isso. Que não é uma teoria, não é uma nova ideologia que tem sido ensinada, ao contrário, está escrito assim. Infelizmente, a nossa Bíblia, tal como conhecemos, João Ferreira de Almeida, sim, foi adulterada, foi manipulada.
Outra coisa aqui interessante que eu quero mostrar a vocês com relação a doenças. Vítimas do ebola estão recusando tratamento porque eles creem que o governo está por trás dessa doença. Vítimas do ebola recusam tratamento porque eles acreditam, creem que essa doença, quem está por trás da mesma é o governo. Está havendo um surto de ebola num país do continente africano, como aqui está escrito, Ebola is sweeping through Central Africa, ou seja, a ebola está varrendo através da África Central com o atual brote da doença, tornando-se o segundo pior brote dessa doença na história. Mas as pessoas estão recusando o tratamento porque, segundo essas próprias pessoas, não sei baseado em quê, mas segundo essas pessoas, é o governo quem está por trás disso. Ora, é sabido e conhecido, meus amados, que a indústria farmacêutica, sim, é uma máfia, que não cura ninguém. Os remédios, as vacinas, não curam ninguém. Ao contrário, danificam, matam as defesas do corpo humano. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, após uma vacina passaram mal, outras vieram a óbito. Não são poucas as pessoas que depois adquiriram algum problema em decorrência de uma vacinação. Mas isso, para muitas pessoas, inclusive para o Marcão do Revelando a Bíblia, é teoria da conspiração. Tudo isso daí é teoria da conspiração. O cara está até defendendo a maçonaria. Eu não sei se ele foi cooptado, não sei se ele agora também é um irmão de avental, um adorador do bode de Mendes, um filho da viúva, não sei também se ele tornou-se doador de caneco, mas ele está defendendo até a maçonaria agora. Está defendendo a maçonaria, defende a Venezuela, defende a vacinação, fala que tudo isso é armação dos terraplanistas, que essa teoria da terra plana é tudo mentira, que utiliza-se do tema terra plana, que é algo inexistente, para incutir na mente das pessoas outros assuntos piores. Então eu quero discutir tudo isso aqui e mostrar com fatos para vocês que, das duas, uma, ou eu sou um perturbado e vários outros também, inclusive muitos que estão aqui tanto no Instagram quanto no chat e nos outros canais, ou então o Marcão foi cooptado e já está sentando no colinho lá do Baphomet. Porque o cara mudou radicalmente da água para o vinho. E aquilo que outrora ele combatia, ele agora está defendendo. Veja bem, as vítimas do ebola se recusam a receber tratamento porque eles creem que o governo está por trás dessa doença. Agora, qual a base para isso? Aqui no texto não especifica qual é essa base. Mas eles não querem ser tratados porque eles creem firmemente que é o governo quem está promovendo essa doença, o ebola. Aqui mais uma postagem sobre transhumanismo. O futuro é agora. O governo japonês aprova humanos, híbridos entre humanos e animais. Isso já é do conhecimento de todos. Inclusive, esse tema transhumanismo tem me chamado muito a atenção. Eu tenho pesquisado, lido muito sobre isso quando eu posso, e é um culto, pessoal. Tudo isso é um culto. Isso é tão diabólico que envolve até o cara que supostamente se suicidou nesse sábado passado pela manhã, o Jeffrey Epstein, ou Epstein. Porque a ilha que ele promovia verdadeiras orgias sexuais e bacanais,
inclusive até aquele rapaz do Casando o Verbo, ele fez uma live onde ele explica muito bem, com riqueza de detalhes, como que essa elite luciferiana pensa. E eu recomendo que vocês depois deem uma olhadinha na live que ele fez sobre a morte do Jeffrey Epstein. Tudo isso está ligado, pessoal. Transhumanismo, vacinas, o culto ao sexo, inclusive o cara que fundou esse culto ao sexo, que colocou o nome de NXIVM, ele já foi condenado. O Lolita Express, olha, tinha muita gente, tem muita gente que tem ou tinha, né? Porque o cara supostamente morreu, apesar que o corpo nunca foi mostrado, né? Tinha um interesse enorme que algo acontecesse com Jeffrey Epstein. Mas antes, 2.000 páginas de um processo que ainda estava na sua fase de iniciação ou iniciática, 2.000 páginas foram reveladas. E ali, nesse processo, foram mostradas, expostas, nomes de pessoas muito importantes, incluindo o dono da Victoria's Secret, aquela marca de lingerie feminina que todos os homens e mulheres gostam. Ele também é um pedófilo. O filho da reptiliana da rainha Elizabeth também está envolvido. Muita sujeira, pessoal, muita sujeira. Bom, continuando aqui, uma outra coisa importantíssima. Absolutely huge, quer dizer, uma coisa imensa. Pesquisadores solar sugerem que o campo magnético do Sol está para experimentar um evento Terminator, um evento catastrófico, que irá causar tsunamis solares e também reflexos, né, causando, então, uma queda do plasma, o que vem coadunar com tudo aquilo que o irmão Neemias tem falado, e outras pessoas também têm comentado sobre isso, o professor Afonso também. Então, tudo aquilo que está sendo mostrado aqui, pessoal, eu não gosto apenas de falar, eu gosto de mostrar. Eu sei que outros irão torcer o nariz e falar que isso é teoria da conspiração. Bom, vamos esperar para ver, correto? Vamos esperar para ver se tudo isso daqui trata-se de uma teoria da conspiração ou não. Bom, eu vou agora aqui para a minha conta do Twitter. Aqui estou na minha conta do Twitter e eu quero mostrar algumas coisinhas interessantes para vocês. Se você ainda não segue a família no Twitter, aí está, 4SA Flórida, e aí fizeram com muito carinho a foto em preto e branco do Preto Latino em um dos hangouts aí dentro do carro, e eu adotei como logo da conta do Twitter. Então já tem aqui 828 seguidores, muito obrigado. E aqui, como vocês podem ver, está sendo transmitido aí pelo Twitter, transhumanismo, pedofilia e vacinas. Esse é o Hangout que está sendo transmitido agora, em várias plataformas, porque ainda que o canal tenha poucas pessoas, mas eu quero dar a oportunidade de que essas poucas pessoas conheçam a verdade, porque o conhecimento da mesma liberta. Bom, passando aqui, vamos ver aqui uma coisa importantíssima. Eu aconselho vocês também, quem tem o Twitter, logicamente, que sigam não sei se é um grupo, eu creio que é um grupo, Better Call Glenn. Apesar do nome, são brasileiros. Eles colocaram assim: pessoas perguntam a razão de G. Greenwald, que é o Glenn Greenwald, estar nos Estados Unidos e não estar preso. Em 3 de janeiro de 2020, quer dizer, ano que vem, Putin extradita Snowden, que, aliás, já foi mandado para Perm, Urals, uma cidade 200% vigiada, e Snowden está com medo. Vive num quarto sala-banheiro com ex-KGB na porta.
Snowden é aquele Edward Snowden que botou a boca no trombone e anunciou como o governo americano, na época do Bush filho, espionava e ainda espiona cada cidadão americano. E ele fugiu e está lá na Rússia. Muito bem, ainda aqui no Twitter tem a conta, olha aí, vai vendo, o famoso vai vendo. Walter Delgatti teve auxílio de assessor de Manuela Dávila em Brasília. Não voltou para o Brasil não, né? Está lá ainda na Escócia, não deve estar passando nem uma agulha, deve estar com medo tremendo, não é mesmo? E essa história está cheia de novelos que estão sendo desenrolados. Então, aí está essa história interessantíssima. Esse cara andava com uma... Qual o nome daquele carro? O nome daquele carro que você gosta, que queria até comprar? Aquele Land Rover, ou Range Rover. Andava com uma lá em Araraquara, e é um carro caríssimo. Para os padrões brasileiros, é um carro caríssimo. Aqui também não é barato, não. E o cara andava com uma Land Rover. Muito bem. Ainda aqui, na conta do Twitter, isso daqui eu postei assim que eu soube da morte do Jeffrey Epstein, ou Epstein. Foi achado morto na sua cela da prisão, né? Apesar de estar no 24/7 observação de suicídio. Pessoal, isso, olha, o cara, ele tentaram matá-lo, ele falou depois que não, ele não tentou suicídio, tentaram matá-lo, ele ficou desacordado, foi achado no dia seguinte, às 7h30 da manhã, numa posição fetal, desacordado, foi levado para o médico, recebeu tratamento médico, cuidados médicos, voltou para a prisão, e ele disse, ainda deu tempo dele falar que dos grandes políticos conhecidos de Washington, D.C., o Donald Trump é um dos poucos, se não o único, que não está envolvido com o que é chamado aqui de pedophile ring, ou seja, da máfia de pedófilos. Ele isentou o Donald Trump, que o Donald Trump nunca esteve envolvido com isso. Mas ele falou que ia confessar, ia abrir a boca, e muita gente estava preocupadíssima. Então, a morte desse cara, a suposta morte dele, foi a união da fome com a vontade de comer, porque ele ia denunciar muita gente. Agora, o interessante é que nenhum processo foi aberto, porque estavam esperando a confissão dele, e com a morte dele, nenhum processo poderá ser aberto, porque a principal testemunha teve o seu Social Security cancelado. Aí se cancela o CPF, aqui se cancela o Social Security. Simples assim. Mas o ministro, o correspondente a ministro da Justiça aqui dos Estados Unidos, disse que vai ter investigações para saber em que circunstâncias ele morreu. O cara estava num presídio de segurança máxima em Manhattan, Nova York, sendo observado 24 horas, 7 dias da semana, e justamente no dia que ele apareceu morto, câmeras não estavam funcionando e 2 funcionários da prisão que deveriam estar cuidando dele em horários diferentes e prestar sempre um depoimento, um relatório, esses 2 não fizeram aquilo que teriam que fazer. Então, como eu não creio em coincidências, logicamente tem muito caroço nesse angu, tá bom? Muito caroço nesse angu. Bom, saindo daqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem isso daqui, ó. Itamaraty concede passaporte diplomático ao pastor Valdemiro Santiago. Aí eu coloquei assim, e diziam que a mamata havia acabado. Não foi à toa que o boiadeiro participou da live com o presidente, não é mesmo? Ele tinha interesse, todos têm interesse. Então tá aí, o Itamaraty concedeu passaporte diplomático ao pastor Valdemiro. Muito bem, pessoal. Agora mudando um pouquinho de assunto, saindo agora um pouco do transhumanismo,
Aqui estou com o livro de Enoque aberto e eu quero mostrar a vocês que já no livro de Enoque mostra claramente, tão claro quanto o sol ao meio-dia, que a terra é plana. Goste você ou não, até segunda ordem, a terra continua sendo plana. Vamos lá. Primeiro livro de Enoque, capítulo 41. Diz assim: segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Então aí está, capítulo 41 do livro de Enoque. Segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Diz assim: depois disso, eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas, enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória e como eles foram expelidos dali. Expelidos dali e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor Deus. Agora preste atenção do versículo 4 e adiante, diz assim: ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com pó da terra. Ali eu vi câmaras fechadas, de onde se origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo e a câmara da neve, a câmara das nuvens e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Agora preste atenção aqui, papudinhos. O Marcão revelando a Bíblia. Preste atenção aí, seu adorador do bafo de Mendes, do bode de Mendes. Olha o que diz aí. Ah, mas esse livro é apócrifo, não vale. Vou te mostrar na Bíblia Ferreira de Almeida também, papudinho, seu hipócrita. Diz assim, versículo 7, capítulo 41, versículo 7. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde eles saem, e para onde voltam. Ora, esse cérebro avantajado, cabeçudo que eu tenho, me leva a pensar no seguinte: se o sol e a lua saem e voltam, isso significa que tanto o sol quanto a lua estão em movimento. Então, se o sol está em movimento, logicamente, contudo, entretanto, todavia, ora, pois, não é a Terra quem gira ao redor do sol, mas totalmente o contrário. É o Sol quem gira ao redor da Terra. Conclusão simples, isso até o Buddy, meu cachorrinho maltês, concorda. Então vou repetir aqui. Eu vi as câmaras do Sol e da Lua, e de onde eles saem e para onde voltam. O seu retorno magnífico. E como um tem precedência sobre a outra. Precedência quer dizer que precede, que vem antes. Primeiro o Sol, depois a Lua. A sua rota admirável. Ou seja, tanto o Sol quanto a Lua têm uma rota. E eles não saem dessa rota, porque, segundo o mesmíssimo livro de Enoque, é um anjo quem acende o sol todos os dias. Então, Marcão, seu hipócrita, vai vendo aí. Veja bem, a sua rota admirável e como não transgridem o seu curso, não o aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiro avança o sol e segue o seu curso, obedecendo a ordem do Senhor Deus.
e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na Terra Bola não pode isso. Na Terra Bola isso é inimaginável, é impossível. O Sol e a Lua aparecerem, por exemplo, ao mesmo tempo. Correto? Mas não satisfeita ainda, vamos lá no capítulo 72, que é um pouquinho mais complexo, mas vale a pena também ser lido e explicado. Capítulo 72 do livro de Enoque. Vamos lá. Capítulo 72 do livro de Enoque. 68. Vamos lá, 72. Cadê você? Está aqui. Olha o título. Livro do curso das luminárias celestes. O Sol. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me aquele que as administra. Aí vai vendo, Papudim. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias, o Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portões onde o Sol sai e 6 portões onde o Sol se põe. Então o Sol sai por 6 portões e depois volta, se põe, entra através de 6 portões. Está claro, né, pessoal? Versículo 6. Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Então a lua também segue o caminho do Sol. Por isso que o Sol tem a precedência, conforme vimos lá no capítulo 41. Versículo 7. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com um esplêndido e flamejante fogo. Então, a órbita do Sol. Não é a Terra quem se move ao redor do Sol. É o Sol que se move ao redor da Terra. Tem a sua órbita. Mas é aquilo que eu comentei a vocês, né? Vamos falar que o livro de Enoque é um livro apócrifo. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 65 do livro de Enoque. Voltando aqui, estava no 72, né? Vamos ao 65. Diz assim, olha, outra prova, e eu vou mostrar agora, juntamente com o capítulo 65 de Enoque, vou mostrar também na João Ferreira de Almeida. Vamos lá. Diz assim, Enoque prediz a Noé do dilúvio e sua própria preservação. Diz assim, naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se. Aí eu pergunto, a pergunta do milhão, como pode uma terra bola inclinar-se? Alguém tem a resposta? Coloca aqui no Instagram, coloca aqui no chat, por favor. Como pode uma terra bola que roda a 1.664 km por hora inclinar-se? Alguém sabe a resposta? Que me expliquem, por favor.
Então, naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Ou seja, aquilo que os cientistas estão falando, as pessoas estão com medo, a inclinação do polo norte magnético. Uma terra bola não se inclina, correto? O que hoje os cientistas estão passando para as pessoas, e muitas estão temerosas, ocorreu durante o dilúvio, antes do dilúvio, melhor dito. Aí a gente pega aquela passagem lá de Mateus, do Evangelho de Mateus, que o Messias disse assim, que os nossos dias de hoje seriam como nos dias de Noé. O que havia nos dias de Noé? Aí teve até uma pessoa que falou, poxa, que escreveu assim num vídeo, você é burro! Nos dias de Noé as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Tudo bem, o inteligente, as pessoas casavam e davam-se em casamento. A pergunta correta que o inteligente que me agrediu deveria fazer é, casavam-se com quem? Davam-se em casamento a quem? Essa é a pergunta. Porque na época de Noé, ocorreu a hibridização. Ocorreu a copulação entre os sentinelas caídos e as filhas dos homens, que geraram os Néfilins. Hoje nós vemos, por isso que eu fiz questão de começar com o transhumanismo, nós vemos esses cientistas brincando de ser o criador. Na realidade, eles querem criar um Néfilim, tal como foi mostrado naquele hangout do Steve Bannon, que a inteligência de Israel já trabalha com anjos caídos, com seres que têm um QI de mais de 1000, que eles estão procurando e já encontraram pessoas com uma marca no DNA, uma marca genética especial. Eu sei que para muitos crerem nisso é complicado, mas o Messias já havia dito que o mesmo que aconteceu na época de Noé iria acontecer nos dias de hoje. Mais um sinal para que todos se deem conta que somos a última geração. Então, repetindo, naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Então, ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz, ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse, dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Aí diz assim aqui no versículo 5. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me, por que clamas a mim com amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos. A mesma coisa está acontecendo hoje. Por que não podem pessoas comuns, como eu e vocês, por que não podemos ir à Antártida? Por quê? Porque esse pessoal dos governos, inteligências, eles querem adquirir a tecnologia dos anjos caídos. Vou repetir, versículo 8. Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos, pois eles, ou seja, aqueles que habitam na terra, conhecem todo o segredo dos anjos.
toda obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Está bem claro, meus amigos. Aí agora, deixa eu voltar aqui.